Léo Prates será o relator da PEC do fim da escala 6x1 na comissão especial da Câmara. Isso aconteceu após uma decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que indicou os deputados Léo Prates para ser o relator e Alencar Santana, do PT de São Paulo, para presidir essa comissão especial que vai analisar os méritos das propostas da redução da jornada de trabalho para a escala 6x1. Essa é a última fase da discussão antes de ir para o plenário. Vamos só retomar, então, essa comissão especial. Ela vai ser instalada amanhã, às 14h, e quando os parlamentares devem começar as sessões para discutir o mérito, de fato, se as propostas dessa PEC, a proposta de emenda constitucional da 6x1, fazem, de fato, sentido e se esses trabalhos devem seguir até o fim de maio. Na semana passada, Mota formalizou a criação de um colegiado. Ele disse que conversou com o deputado Alencar Santana e que deve então sair a construção de um melhor texto possível. Será que agora, Carla, a gente consegue ter um caminhar maior dessa previsão para sair um texto de fato do fim da escala 6x1? Então, Guilherme, vamos lá. Olha, hoje, só completando aqui a apuração que vem das nossas repórteres, Rafaela Rosa e Amanda Freitas, que estão lá no Congresso, nessa coletiva que o Hugo Mota deu agora há pouco, ele realmente não falou e encerrou a coletiva justamente quando questionado sobre a matéria da Folha. E ele foi falar sobre a escala 6x1. E aí, as nossas repórteres aqui, a Amanda e a Rafaela, elas destacaram aqui há pouco que uma das coisas que ele colocou ali na fala dele é que ele não acertou um calendário de votação com o Alcolumbre. E isso, de certa forma, pode acabar impactando. O que acontece? A gente tem uma disputa política em relação a essa escala 6x1, com algumas dificuldades da oposição em votar contra, mas também não quer entregar de bandeja algo que possa favorecer o governo, digamos assim. E uma pressão muito grande de entidades e de empresas contra essa escala. Então, assim, tem atores importantes atuando com uma pressão muito forte em relação a essa matéria, mas também um apelo eleitoral. O Hugo Mota é a agenda que ele tem ali na Câmara dos Deputados agora para tentar passar antes da eleição, e é isso que ele se propôs. Então, ele tem um calendário ali na Câmara de fazer as comissões especiais, indica a relatoria, indica aí a composição aí da comissão, vai ter as sessões e vai querer votar até o fim de maio. Agora, para a gente falar em texto, Guilherme, aí eu acho que até assim, a gente fica tentando contar mesmo para a população, né, o que vai ser de fato essa escala 6x1. Mas a gente tem essa dificuldade, porque esse texto com certeza vai ser muito debatido e tem muita pressão para que ele tenha algum tipo de ajuda a patrões, algumas reduções diferentes para algumas classes, para algumas profissões, enfim. Ainda não dá para saber que texto vai ser esse. O que a gente tem hoje é o Hugo Mota tentando acelerar ali na Câmara e manter o seu cronograma com essas indicações e, digamos assim, tocando essa pauta, sem responder sobre as denúncias. E, enquanto isso, ainda vai, depois de, se o calendário da Câmara for, né, levado adiante, ainda vai ter um desafio ali no Senado, que parece que eles ainda não combinaram esse jogo. E aí a gente lembra, né, se vai para o Senado, volta para a Câmara, enfim. Tem tudo isso no ano eleitoral, que Brasília dá aquela esvaziada ali em julho e agosto, está todo mundo nas suas bases eleitorais. Então é uma matéria que há interesse de que ela seja acelerada. Agora, se ela vai conseguir ser acelerada e qual é o texto que a gente vai ver de aprovado de escala 6x1 é muito longe. Aí a gente tem que pegar umas 3 bolas de cristal aqui para tentar imaginar, Guilherme. Para você que estava na televisão, a gente volta do intervalo comercial, ou para quem estava também no YouTube e se perdeu nas abas aí do computador, a gente falava sobre a questão de como a Polícia Federal investiga o Hugo Mota, nesse caso da aeronave, que ele estaria com deputados e houve uma passagem não regular de malas que está sendo investigada. E dentro desse assunto, a gente voltou para falar de uma coletiva entrevista que deu o Hugo Mota, presidente da Câmara, agora há pouco, em que ele trouxe quem será o relator da PEC da escala 6x1. E aí eu te passo a palavra, Cotius, o que a gente espera desse texto agora com Léo Prates sendo relator? Eu não sei se a Carla conhece, eu nunca tinha ouvido falar nesse deputado Léo Prates aí, que vai ser o relator. Mas, enfim, o que eu estou percebendo é que o Hugo Mota está enrolando o pessoal do governo nesse negócio do 6x1, porque a oposição não quer. E, ao mesmo tempo, a oposição não pode votar contra uma coisa que beneficia o trabalhador.
Qual é a saída? É criar uma comissão especial. Quando você não quer resolver um problema, você cria a comissão especial, grupo de trabalho e tal, e vai empurrando com a barriga. E é isso que, nesse momento, o Hugo Mota está fazendo. Ele falou, porque já fez isso outras vezes, né? Ele garantiu para o governo que vai apoiar acabar com o 6 por 1 e tal, mas na prática não é isso, porque ele sofre uma pressão muito grande da oposição. E, ultimamente, ele está cedendo bastante a isso. Ele tem muito mais identificação com o Centrão, com o bolsonarismo e tal, do que com o governo, isso é óbvio, né? E todo problema que ele puder criar com o governo, ele vai criar mais um obstáculo. O que eu estou percebendo, Guilherme, é que tudo agora esse ano é porque é ano eleitoral. Então não pode aprovar um projeto porque beneficia o governo. Ora, então é melhor não ter eleição, porque a eleição só atrapalha tudo. Não pode ficar o ano inteiro sem fazer nada, que pode parecer que você está querendo levar uma vantagem eleitoral. Mas é isso que a oposição, com a ajuda do Hugo Mota, está fazendo. E ninguém está pensando se isso é ou não urgente e importante para o trabalhador brasileiro, que é o último em que eles pensam, né? Primeiro resolver seus problemas e depois pensar na população, se possível. É esse o desafio. A gente fala dessa questão da escala 6 por 1, que realmente dividiu muitas opiniões. A gente tem parte do empresariado que entende que não vai influenciar com essa mudança dos trabalhadores, principalmente varejo. A gente fala de mercados, estabelecimentos, restaurantes, que não teriam mais a possibilidade de fazer dentro das normas da CLT uma jornada de 6 dias de trabalho, um dia de folga, passaria a ser 5 por 2. Mas do outro lado, a gente tem parte da população, parte de sindicatos, empresariados, políticos, apoiados também em setores que dizem que isso impactaria de alguma forma a economia. Apesar de ser essa briga política agora de quem que passa esse texto, como esse texto segue, principalmente no ano eleitoral em que Lula tenta manter uma popularidade ou conquistá-la na classe inclusive mais baixa, eu jogo a bola para você, Carla, para te perguntar como que, então, talvez tentando fugir um pouco do atrito político desses poderes e de como corre esse texto, mas saber do ponto de vista mais econômico. A gente espera que cria-se um consenso ali de que a escala 6 por 1 deve ser, de fato, aprovada dentro dessas medidas mais discutidas hoje? Então, Guilherme, do ponto de vista econômico, o que a Fazenda coloca, e algumas fontes dizem que pode amenizar, digamos assim, né, o impacto e as reclamações de um lado ou de outro, seriam algumas transições, né? Então, talvez aí algumas matérias, né, que mudam esses regimes, têm transições maiores ou menores. O Couto perguntou aí sobre o Prats, é o nome do Hugo Mota mesmo, né? E aí tem uma queda de braço em relação a esse texto. O governo enviou um texto e tinha ali o texto da Erika Hilton, que não vai ser esse, assim, o governo tem essa briga pela paternidade, digamos assim, do projeto. Quase que o governo, por enquanto, está falando, não, então deixa o Hugo Mota pegar a paternidade para ele, o importante é avançar. A gente tem no Planalto o ministro Guilherme Boulos, que é um entusiasta da medida, que defende, que tenta, né, digamos assim, fazer uma ligação de diálogo maior com a classe trabalhadora. No Congresso do PT, esse fim de semana, o presidente do PT, Edinho Silva, reconheceu aí uma dificuldade do governo em dialogar, né, com a classe trabalhadora, incluindo aí essa questão de aplicativos, que o governo está tentando também fazer avançar algumas matérias no Congresso em relação a isso e acaba travando. Então, assim, é uma disputa política que vai ter impactos econômicos, certamente, mas aí o governo faz, por exemplo, tem ali uma campanha que o governo também já soltou nas redes sociais que mostra que ao longo da história do Brasil, muitas vezes a narrativa com mudanças econômicas dessa natureza era de que o Brasil vai quebrar, e o Brasil não quebrou. Falaram que ia ter CLT, aí eles fizeram, era nas redes sociais do governo, eles colocaram ali, uma figurinha, né, quando Getúlio Vargas colocou a CLT, aí alguém disse lá, não pode acontecer isso, o Brasil vai quebrar. Aí eles falam, o Brasil não quebrou. Quando foi mudar tal coisa, não sei, algum outro regime, todo mundo chiou dizendo que o Brasil vai quebrar, não quebrou. Então, o governo tenta, pelo menos na opinião pública, desmontar a tese de que o Brasil vai quebrar, porque diz que essas reformas são necessárias para a modernidade que vivemos hoje. E em relação à paternidade, né, aí o governo vai usar do seu jeito
e o Congresso vai acabar usando do outro jeito. Acho que vai ter embate, sim, na oposição, mas conversando com algumas figuras da oposição, eles mesmos admitem que podem tentar desgastar o governo durante o processo, né? Mas que é uma pauta eleitoralmente difícil para eles votarem contra, da mesma forma como era o imposto de renda até R$5.000, a isenção, em que chegou um momento na discussão que, para tentar ganhar o argumento, lembremos, os deputados de oposição falaram, não, então vamos isentar para todo mundo que ganha até 10 mil. Aí isso, digamos, poderia fazer um rombo bem maior, quebrar ou não. Poderia. E aí a oposição usou essa retórica de, olha, não, então a gente quer dar o dobro. Mas não era. Era para chegar nesse consenso dos 5 mil e aprovar e todo mundo ter o que falar para suas bases. 6 por 1 caminha para ser por aí. De chegar a um texto em que todos eles vão querer argumento para uma coisa só, Guilherme, para os seus palanques.